Olá, é sempre uma alegria renovada estar juntos para podermos estudar, refletirmos sobre os ensinamentos que iluminam a nossa jornada. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma prática muito presente no ambiente da casa espírita, mas cujas raízes mergulham fundo na história da humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre a imposição das mãos e sua relação com o passe espírita. Quantas vezes já nos beneficiamos ou ouvimos alguém se beneficiar do passe em uma casa espírita? Esse gesto simples de estender as mãos carrega em si uma história rica e um significado profundo. A imposição das mãos é uma prática ancestral, encontrada em diversas culturas, mas que ganha um destaque especial na tradição judaico-cristã, culminando no ministério de curas de Jesus. Nosso objetivo hoje é tentar traçar essa trajetória desde o simbolismo lá do Antigo Testamento, passando pela prática constante de Jesus e seus apóstolos, até chegarmos à compreensão que o Espiritismo nos oferece sobre o passe, não como uma invenção, mas como a continuidade esclarecida dessa herança divina. Então, vamos começar com algumas questões. De onde vem o passe? Qual é o seu fundamento? É apenas um ritual ou existe uma ciência por trás dessa prática? Ao longo de nossa conversa, buscaremos responder a essas perguntas, mostrando como a doutrina espírita lança luz sobre essa poderosa ferramenta de auxílio e equilíbrio, conectando fé, ciência e amor. Nossa jornada começa no Antigo Testamento, onde encontramos a prática da imposição das mãos associada a diferentes contextos e significados. É importante notar que, embora relacionada à transmissão de algo divino ou espiritual, nem sempre estava diretamente ligada à cura física, como veremos mais tarde com Jesus. Vejamos alguns dos principais usos da imposição das mãos. Bênção patriarcal. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Jacó, abençoando seus netos Efraim e Manassés, filhos de José. Em Gênesis, capítulo 48, versículo 14, lemos que Jacó estendeu suas mãos e as colocou sobre a cabeça dos meninos, transmitindo-lhes a bênção patriarcal. O gesto aqui simboliza a canalização de uma herança espiritual, uma bênção que passaria de geração em geração. A consagração e transferência de autoridade. Vemos a imposição das mãos sendo usada para designar líderes e consagrá-los a um serviço específico. Em Números, capítulo 27, do versículo 18 ao 23, Deus instrui Moisés a impor as mãos sobre Josué, seu sucessor, e para conferir-lhe autoridade e o espírito de sabedoria diante de toda a congregação. Da mesma forma, em Números, capítulo 8, versículo 10, os filhos de Israel impõem as mãos sobre os levitas, consagrando-os ao serviço do tabernáculo. A identificação nos sacrifícios. Nos rituais de sacrifício descritos em Levítico, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, e no capítulo 4, também no versículo 4,
Aquele que oferecia o animal impunha as mãos sobre a cabeça da vítima. Esse gesto simbolizava a identificação do ofertante com o sacrifício, ou a transferência simbólica de seus pecados para o animal que seria imolado. Embora menos explícita que no Novo Testamento, encontramos no Antigo Testamento situações que sugerem uma conexão entre o contato físico próximo e a transmissão de vitalidade ou poder divino, pronunciando o uso curativo da imposição das mãos. A ressurreição do filho da mulher sunamita pelo profeta Eliseu é um exemplo marcante. Eliseu deita-se sobre o menino, colocando sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele. Através desse contato, a vida retorna ao menino. Não é exatamente a imposição das mãos como a conhecemos, mas demonstra a transmissão de energia vital. Outro episódio interessante é o de Naamã, o comandante sírio, um leproso, que ao ser instruído por Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, Naamã fica indignado, pois esperava que o profeta saísse ao seu encontro, invocasse o nome de Deus e impusesse as mãos sobre o local da lepra para curá-lo. Isso revela que, já naquela época, havia uma percepção popular que associava a imposição das mãos à cura realizada pelos homens de Deus. Podemos concluir então que, no Antigo Testamento, a imposição das mãos era um gesto carregado de simbolismo, utilizado principalmente para abençoar, consagrar, transferir autoridade e identificar-se com sacrifícios. Embora não fosse a principal forma de cura, já existiam indícios e expectativas que conectavam esse gesto à transmissão do poder divino e da vitalidade. É com Jesus que a imposição das mãos assume um papel central e inequívoco como instrumento de cura e manifestação do poder divino. Seu ministério é repleto de episódios onde ele utiliza esse gesto com naturalidade e autoridade, demonstrando seu profundo significado. Por exemplo, frequência e centralidade. A cura pela imposição das mãos não era um ato isolado, mas uma prática constante. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 40, ele nos oferece um resumo poderoso. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Imaginem a cena, o mestre pacientemente atendendo a cada um, transmitindo a energia curadora através de suas mãos. Além desse quadro geral, temos curas específicas, onde o gesto é destacado. A cura do cego de Betsaida, onde Jesus impõe as mãos por 2 vezes. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23 ao 25. A cura da mulher que andava encurvada há 18 anos, realizada no sábado, para escândalo dos fariseus. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 13. E mesmo em Nazaré, onde a incredulidade limitou sua ação, ele ainda curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Jesus também utilizou o gesto para abençoar,
como no episódio em que acolhe as crianças e, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Marcos capítulo 10, versículo 16. Um conceito-chave para entendermos a ação de Jesus é o da virtude, em grego, dynamis, o poder divino que emanava dele. Lembram-se da mulher hemorroíça? Jesus percebeu que virtude saíra dele. Em Marcos capítulo 5, versículo 30. Essa força curativa podia ser ativada pela fé e direcionada pela vontade, muitas vezes através do canal da imposição das mãos. Jesus não apenas praticou a imposição das mãos, mas também capacitou os seus apóstolos a fazerem o mesmo, dando continuidade à sua obra de amor e de cura. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos diversas curas realizadas pelos discípulos através deste gesto. Ananias impõe as mãos sobre Saulo, futuro Paulo, em Damasco, restituindo-lhe a vista. Está em Atos, capítulo 9, versículo 17. Paulo, mais tarde, cura o pai de Públio, na ilha de Malta, orando e impondo-lhe as mãos. Também em Atos, capítulo 28, versículo 8. Os apóstolos também utilizaram a imposição das mãos para outros fins espirituais importantes. Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos recém-batizados para receberem o Espírito Santo. Os 7 primeiros diáconos foram ordenados com oração e imposição das mãos pelos apóstolos. Barnabé e Paulo foram separados para a obra missionária da mesma forma. Paulo lembra a Timóteo do dom espiritual que ele recebeu através da imposição das mãos. No Novo Testamento, a imposição das mãos consolida-se como o gesto por excelência da transmissão do poder e da graça divina. É um canal visível para a ação invisível do Espírito, seja para curar, abençoar, consagrar ou conferir dons espirituais. Sua importância é tamanha que o autor da Epístola aos Hebreus a inclui entre os princípios elementares da doutrina do Cristo. Em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Chegamos, então, ao passe espírita. Seria ele uma prática nova ou uma invenção da doutrina? Obviamente que não. O Espiritismo, como o Consolador prometido, não veio destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes cumprimento, explicando e tornando compreensível aquilo que antes era visto como sobrenatural, milagroso. O passe espírita é a continuidade direta da imposição das mãos praticada por Jesus e pelos apóstolos, porém, agora compreendida à luz das leis naturais que regem os fluidos e o magnetismo, reveladas pela doutrina espírita. Como afirmou o grande espírita Herculano Pires, o passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Allan Kardec, em A Gênese, dedica um capítulo fundamental para explicar a base científica, segundo a ciência espírita, do passe e de outros fenômenos de cura. Ele nos apresenta conceitos essenciais: o fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva da qual tudo se origina. Fluidos espirituais, o fluido cósmico modificado,
que constitui a atmosfera dos seres espirituais. E o fluido vital, uma modificação do fluido cósmico essencial à vida orgânica, que pode ser transmitido de um indivíduo para o outro. O magnetismo é a capacidade de atuar sobre os fluidos, direcionando-os pela vontade. Kardec distingue um magnetismo humano, que é a ação do fluido vital do próprio indivíduo, no caso o passista, o magnetismo espiritual, que é a ação dos fluidos manipulados pelos espíritos, e o magnetismo misto, que é a combinação dos dois, que é o caso mais comum no passe espírita, né? Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, no item 31, vamos nos lembrar da mulher hemorroíça como um bom exemplo da poderosa ação magnética de Jesus, onde a fé da mulher criou a condição necessária para a emissão fluídica curadora. Bem, com base nesses conceitos, podemos definir o passe como uma transfusão de energia físico-espirituais, uma transmissão intencional de fluidos benéficos de um indivíduo, o passista, auxiliado pelos bons espíritos, para outro, o assistido. A imposição ou aproximação das mãos serve como um direcionador, um canal para essa emissão fluídica, mas o elemento essencial não é o gesto em si, e sim a vontade do passista, aliada ao amor e ao desejo sincero de ajudar, que mobiliza tanto os seus próprios fluidos, magnetismo humano, quanto atrai o auxílio dos bons espíritos que manipulam os fluidos espirituais, que é o magnetismo espiritual. O passe não é um ato mágico, mas uma terapia que obedece a leis e depende de certas condições para produzir seus melhores efeitos. Do passista, é fundamental a boa vontade, o desejo sincero de auxiliar, a fé em Deus e no poder do bem, a concentração no ato e uma conduta moral equilibrada, pois a qualidade moral influencia a pureza dos fluidos transmitidos. Do receptor, a fé, entendida como confiança e receptividade, a prece, a humildade e, principalmente, a disposição para a própria melhoria, uma reforma íntima, são cruciais para absorver e manter os benefícios do passe. E do ambiente, um ambiente de harmonia, de respeito, prece e vibrações elevadas, facilita a ação dos bons espíritos e a transmissão fluídica. É importante frisar, o passe não é um milagre no sentido de derrogação das leis naturais. Ele opera dentro das leis divinas, utilizando os mecanismos fluídicos e magnéticos que o Espiritismo nos revela. A cura ou alívio obtido através do passe depende da interação dessas leis com o mérito, a necessidade e a fé do receptor. Ao olharmos para essa trajetória, percebemos uma clara linha de continuidade e progressividade na revelação divina sobre o poder da cura pelas mãos. No Antigo Testamento, temos o gesto carregado de simbolismo, ligado à bênção, à autoridade e, incipientemente, à transmissão de vitalidade. No Novo Testamento, com Jesus e os apóstolos, o gesto se torna central na cura e na transmissão do poder divino, o dinamis, fundamentado na fé. Com o Espiritismo, o véu se levanta e compreendemos o mecanismo por trás do gesto,
as leis dos fluidos, do magnetismo e o papel da vontade. A prática deixa de ser um mistério, um milagre, para se tornar uma terapia espiritual consciente, baseada no amor e na caridade, como ensinou Jesus. Vemos a compreensão evoluir de um ato ritual e simbólico para uma prática terapêutica, cujas bases científicas, dentro da perspectiva espírita e morais, são desvendadas. O Espiritismo não inventou o passe, mas o resgatou, o explicou e o reintegrou à sua verdadeira finalidade: ser um instrumento de amor e caridade, a exemplo do nosso Mestre Jesus. Muito bem, percorremos juntos a história da imposição das mãos, desde suas raízes no Antigo Testamento até sua expressão sublime no ministério de Jesus e sua continuidade esclarecida no passe espírita. Vimos que essa prática é uma herança divina, uma ferramenta preciosa de auxílio mútuo. Que essa reflexão nos inspire a valorizar ainda mais o trabalho silencioso e dedicado dos passistas em nossas casas espíritas, e a buscar o auxílio do passe com fé, respeito e coração aberto. Lembremos que o passe é um ato de doação, um encontro de almas, onde fluidos de amor e esperança são compartilhados sob a assistência dos bons espíritos. Ao buscarmos o passe, façamos a nossa parte. Preparemo-nos em prece, cultivemos a confiança e, acima de tudo, estejamos dispostos a realizar as mudanças interiores necessárias, a nossa reforma íntima, para que os benefícios recebidos possam se consolidar e frutificar em nossa vida. Que possamos também estudar mais sobre os fluidos, o magnetismo e as leis que regem essas interações, para compreendermos cada vez melhor essa maravilhosa terapia que nos foi legada. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por ter nos ensinado e exemplificado o poder de amor, do amor que cura e consola. Agradecemos pela doutrina espírita que nos esclarece sobre as leis divinas, permitindo-nos compreender a bênção do passe. Agradecemos aos passistas abnegados, instrumentos do amor de Jesus, e pela assistência constante dos bons espíritos. Que possamos, Senhor, ser sempre dignos de receber e compartilhar essas energias de luz e de paz. Fortalece-nos na fé, na vontade e na prática da caridade. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus nos acompanhe sempre.